Bem-vindo a mais um Sextou aqui nessa sexta-feira com o Fernando Fontana. Vocês vão ver um pouco nas trevas. É porque eu tô usando uma câmera aqui que a gente comprou, que foi um bendito tiro no pé, acontece, né? Mas é o que tem pra hoje. O programa hoje vai ser tete a tete, só eu aqui e o Fer. E aí, Fer, tudo bem com você? Tudo bom? E tudo bem aí com os ouvintes? Eu também tô nas trevas? Não, você tá claro e bonito. Não, eu tô no claro. A gente tem que ser realista, eu tô no claro. Não, é o nosso protagonista, apesar de que você faz a crítica de que carecas costumam ser antagonistas nas séries. São os vilões. Se você perdeu o cabelo, automaticamente você se torna uma pessoa maligna. É um sintoma de maldade. E é gradativo. Vai perdendo o cabelo, você vai se tornando uma pessoa do mal. É sério. Eu agora tô chutando gato na rua, cara. Mentira! Eu quando eu tinha cabelo, eu adorava animaizinhos. Agora eu maltrato. Olha, você pra pensar. Eu tava assistindo ontem uma série que chama Suits. Suits, é isso? Eu não sou bom em inglês. Suits. Tem na Netflix, sim, uh-huh. Que é sobre advogados. Pra ver, o protagonista da série, que é o Harvey Specter, tem um cabelo lindo, cara. Cabelo tá sempre penteado pra trás, impecável. Arrumadinho. Aí você pega o Luis, que é um antagonista do cara, que é um escroto. O cara não tem cabelo, velho. O cara é plenamente careca. O cara é calvo, não é plenamente careca, porque ainda existe alguma coisa de bom no Luis. Agora, por exemplo, Lex Luthor, plenamente careca. É o verdade, vilão. É verdade. Superman, tem o cabelinho ajeitado. E por vezes, pra destacar essa característica de maldade, como acontece na... O Doutor Abobrinha. O Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. É um bom exemplo. Era do Castelo Rá-Tim-Bum, né? O Professor Abobrinha, eu acho. E como chama aquele Megamente, é isso que eu ia falar. Às vezes pra destacar essa característica de maldade, né? O que acontece muito é eles aumentar ainda a cabeça do antagonista. O antagonista, além de careca, ele é meio cabeçudo. Tem mais área calva. Mas o Robotnik, a cabeça dele também é um pouco mais prolongada, se parar pra calvo com o cabelo aqui do lado, né? Ele tem um pouco de cabelo. Então, mas pode ver, é tudo gente que perdeu o cabelo. E provavelmente em algum momento a alma deles foi se corrompendo. E a gente tá falando aí de pessoas calvas porque a gente vai falar, né? A gente tá falando de protagonistas, mas a gente vai falar de super-heróis, né? Sim, a gente vai chegar nesse tema, né? Vou começar com um super-herói aqui da nossa região. Um super-herói de Catanduva, né? Porque eu acredito que se todo mundo que conhece a literatura, que se informa, sabe quem é Fernando Fontana. Putz, coitado. Mas não é todo mundo. Mas melhor que não sabe, inclusive, né? Mas não é todo mundo que conhece. Então vamos lá. Comece falando quem é Fernando Fontana. E por que ele tá aqui no Sextou com C de Cultura. Fernando Fontana? Por que eu estou aqui? Eu não sei, Vini. Eu tô aqui porque você me chamou, cara. Eu tô aqui... Mentira, porque no esqueleto desse projeto, há anos atrás, você apareceu aqui. É que não vai ter na internet aí. O lance é que... uma vez a gente tava conversando, tempos atrás, eu, você e a Maju, e a gente tava conversando sobre esse lance do vírus da cultura, alguma coisa assim, eu não lembro bem o termo que a gente usou, mas que uma vez que se você gosta de cultura, você pode tentar o quanto você quiser se afastar. Não é uma escolha, né? Mas não é uma escolha. E aí você vai acabar se voltando pra essa área em algum momento. Então, eu não vivo de cultura. E acrescento aqui, graças a Deus, porque eu vejo o quanto tem algumas pessoas que penam pra sobreviver de cultura no nosso país. É complicadíssimo. E eu tenho família pra cuidar, eu tenho filho pra cuidar, então eu não vivo de cultura. Eu tenho ali o meu trabalho de segunda a sexta. Mas eu senti falta, em algum momento, de fazer algo que não fosse o meu trabalho de segunda a sexta-feira ali no IBGE. Inclusive, se você não respondeu o censo demográfico do IBGE, por favor, responda. Cara, que a gente compartilhou de matéria disso lá na Câmara dos Vereadores, porque os vereadores estavam querendo conscientizar as pessoas também. A gente fez várias matérias, mandando bastante pra ele. Eu brinco lá no IBGE que a gente tá vivendo o censo eterno. Se você já assistiu aquele filme Groundhog Day, que é o dia da marmota, que é eterno, você acorda e você ainda tá no mesmo dia, eu acordo e eu ainda tô no censo. É impressionante. Então,
Em algum momento senti necessidade de fazer mais alguma coisa, algo diferente daquilo que eu fazia de segunda a sexta-feira, trabalhando em escritório, trabalhando coletando. Estou há 16 anos no IBGE, então é bastante tempo para você fazer aquilo. E aí eu me interessei em escrever. Até porque tem aquele ditado, né? Batido pra caramba. Você tem que ter um filho. Check. Né, como é que é? Ter isso. Um filho, plantar uma árvore, também plantei, e aí escrever um livro. Dos 3, o mais difícil pra fazer é o livro. Mas depois que tá pronto, o mais difícil é o filho. Depois que tá pronto. Não, o problema é assim, pra você fazer um livro aí, né, você tem que sentar, trabalhar a criatividade infinita, cenário, personagem, tem N técnicas e tal. Pra fazer um filho, 3 minutos. Miojo. Pô, nem não, isso, aliás. Mas o que você precisa previamente? Nada, você precisa sentar. Pra fazer o filho? Não. A posição é essa. Não. Você gosta dessa posição. É uma posição. Depende de quem a gente tá falando também. Exatamente. Não, mas você precisa só estudar as técnicas do bagulho lá, ter referências e começar a escrever, né? Pro teu livro ficar bom, vai depender do quanto tempo você teve pra estudar um pouco antes do que você tá fazendo. Agora, pra fazer filho, o que você precisa antes? É complicado, você precisa sair de casa, socializar. Você precisa. Não é complicado? Não, brincadeira. Eu levei 7 anos pra casar. Aí, ó. Depois, né? Enrolar a pessoa 7 anos, é isso? Exatamente. Confere? Nossa. E esses livros, eu já vou fazer um jabá aqui, porque se tudo der certo, né? Se o Vini for competente bastante, vai sair esse programa numa sexta. No sábado seguinte, vai ter a inauguração de um programa nerd. Talvez você passe por lá em algum momento. Então passa né? aí. E esse programa nerd vai falar da loja Feitiço Geek. Lá tem livros do Fontana. Aí, ó. Né? Então, pra quem ainda não adquiriu o seu, vai lá, compra o livrinho. Você ainda ganha a grana dos livrinhos? Acho que sim. Eu nem olho. Eu nem olho. Porque faz tempo que você lançou, né? Você deu uma estiada. Mas aí é que tá. Eu acho que eu já tô com vontade de voltar a escrever. Porque esse tipo de coisa, pelo menos no meu caso, ele vem e vai. Agora, ok, já escrevi o que eu tinha que escrever, agora vou parar. Eu tô sempre fazendo coisas novas. Eu sou um especialista em fracassar. Se você... Eu tenho tanta empatia por isso. Se você precisa saber como fracassar em alguma coisa, me procure, eu te dou as dicas passo a passo do que fazer pra perder dinheiro. É impressionante. É o coach do fracasso. Eu tenho um trabalho que me paga as contas e eu encontro maneiras de gastar esse dinheiro perdendo ele em coisas... Mas o importante é o seguinte, eu fui pensar em escrever um livro sobre super-heróis porque eu joguei muito tempo RPG. Aí que tá. E eu joguei muito tempo RPG, em especial RPG de super-heróis. Uhum. E, em conjunto com isso, o que me apresentou o mundo da leitura, eu tenho certeza que um monte de gente aqui começou a ler com quadrinhos da Mônica, com quadrinhos do Pato Donald, com quadrinhos do Mickey, enfim. Se você tem filho, eu recomendo muitíssimo. Tá certo que a gente tá vivendo outros tempos agora, que é o tempo do celular, né? Uhum. Mas se você tem filho e puder, dá um quadrinho pra ele. É verdade, é uma porta de entrada pra coisas muito mais pesadas. Ele vai ensinar a criança a gostar do ato de ler. E ler é tão importante, né, mano? É lógico. É fundamental. Ele vai entender que ler não é uma obrigação, e sim um prazer. E eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis no ano de 1989. E eu sei exatamente quais eram as 2 capas de revista que eu comprei pela primeira vez na banca. Ó, marcou você. Marcou. Era um quadrinho do Hulk e era um quadrinho do Capitão América. Foram 2 quadrinhos que eu fui lá. Eu lembro que minha avó me deu dinheiro. Eu fui até a banca porque eu já tinha visto que um amigo meu estava colecionando super-heróis. E você tem que entender que naquela época não existia cinema de super-heróis. Aliás, existia, não, mas... Não existia. Não existia. E ponto, não ressuscita aquele passado sombrio. Existia um Hulk pintado de verde. Que era um halterofilista, que era o Lu Ferrino, pintado, literalmente era o cara pintado de verde, com uma peruca horrorosa. Sim. Então,
Então a gente tá falando de uma época que não tinha internet, não tinha cinema de super-heróis. Então onde você encontrava os super-heróis? Nos quadrinhos apenas. Nos quadrinhos. E Eu quero pôr uma legenda que você falou. Você falou uma frase, você falou mais ou menos assim. A maior parte das pessoas aqui pode se lembrar de ter começado a ler, talvez, pelos quadrinhos da Mônica e tudo mais. A legenda, o que deveria estar escrito aqui, a maior parte das pessoas aqui pode ter começado a leitura lendo alguns mangás do Naruto, do Dragon Ball. Agora sim. Porque... As coisas mudaram. Mas é a mesma coisa. As coisas mudaram, mas as coisas continuam assim, né? A leitura precisa ser prazerosa. E leitura é muito melhor do que assistir. Você falou do celular, né? Assistir coisas é legal. Só que o bagulho vem pronto na sua cabeça, né? Você tá lá assistindo O Senhor dos Anéis, já tem o tom de voz das pessoas, já tem a cor da roupa, já tem a música de fundo tá pronta também, a cena, o jeito, o ângulo, o movimento, o gráfico, tá tudo pronto, enfiado na sua cabeça, assim, plop. Se 10 pessoas viram o filme, as 10 pessoas viram o mesmo filme. É uma atividade passiva pro cérebro, ele tá só recebendo aquilo tudo. A leitura não. A leitura é ativo pra caramba. A única arte que acompanha a leitura nesse aspecto mais cognitivo na minha cabeça é os jogos eletrônicos. Porque o teu cérebro ele é obrigado a tomar decisões de coisas que estão ali. A pessoa não descreveu como tava o céu, você tá vendo o céu, cara. Isso é muito louco. Ah, sim. Né? E ainda teve gente aí que tava discutindo, né, se jogos são cultura ou não é? Ah, pelo amor de Deus, é a arte mais moderna que existe. A arte moderna requer a interação com... Na maior parte das vezes, tá? Longe de mim definir arte moderna. Não vou entrar nessa seara. Mas muitas das artes modernas requerem a interação com o interlocutor ali que está apreciando a arte. Aqueles museus que você vai, que você mexe no bagulho, ou o seu movimento dentro da sala muda alguma coisa, né? O ângulo que você olha, né? Os jogos têm isso, e música, e roteiro, e gráfico, e a porra toda tá lá, né? Mas precisa do quê? Antes de você ter um jogo bom? Precisa de um roteiro, de uma história, né? Precisa, pra montar o jogo, né? Pra montar o jogo, né? Cabe, é multidisciplinar, né? E é engraçado, né? Essa época que eu tive contato com os quadrinhos, que eu te falei em 89, que eu fui pra banca, eu acho que o videogame da época era o Atari. Mas já tinha, ó. Tinha. Eu joguei um desse, ó. E tava... A Aline foi pra... Onde que ela tava? Não foi em Pirangi ou foi em Curitiba. É que ela tem viajado muito. Mas ela foi em algum lugar que tinha um museu. E ela adora, ela visitar os museus. A minha vida foi parar no museu. Tipo isso. Porque eu joguei. Ela entrou no museu, ela falou: que legal, aquele telefone tinha na minha casa. Aí depois ela continuou andando, mandou uma foto de um Atari. E ela não tinha necessariamente me contextualizado no museu. Eu falei, eu já joguei um desse. Eu estou no museu. Que legal. E o Atari, é assim, ele exigia muito mais da sua imaginação do que os jogos de hoje, né? Porque, por exemplo, você pega um jogo de boxe hoje, é engraçado que uma coisa evoluiu rápido, né? É verdade. E você olha pro lutador, ele tem as feições, é difícil você distinguir a feição de um lutador de videogame de um real, tipo, de uma pessoa real daquele cara. Dá uma discussão grande essa daí, porque é verdade, e era verdade numa época que o gráfico tava... O que eu hoje aponto e falo, nossa, que negócio feio, o Vini do passado confundia com pessoas normais. Esse fenômeno acontece. Só que no Atari, boxeador era basicamente uma cabeça e duas luvinhas que ficavam se movendo assim, ó. Era muito louco. Era muito. E a gente usava muita imaginação naquela época. Mas enfim, eu só me interessei em escrever sobre super-heróis por esses dois fatores. Porque eu li muito quadrinhos de super-heróis, leio até hoje. Se você for lá na minha casa, tem diversos encadernados, porque também tem um detalhe, eu me tornei um nerd velho. Eu antes era um nerd, agora eu sou um nerd velho. Tem essa categoria dos nerds? Tem, porque e a grande maioria de nós, nerds velhos, nós não tínhamos dinheiro antigamente. Então quando eu fui pra banca comprar quadrinhos, minha avó deu dinheiro e deu pra 2 gibis. 2. Na banca você tinha uns 20 disponíveis.
além do Hulk e do Capitão América que eu escolhi naquele dia, você tinha Homem-Aranha, você tinha Superman, você tinha Liga da Justiça, você tinha uma pancada de coisas. E tinha a lei que te impedia de levar tudo embora. E eu não podia comprar tudo, eu tinha que fazer escolhas. Agora hoje tá saindo um monte de encadernado de todas aquelas histórias que saíram na década de 80 e 90 que eu queria ter e eu não tive. Mas agora você é uma pessoa que trabalha, tem recursos e é por isso que eles estão lançando. Tem recursos. Não tanto assim, mas tem o suficiente pra comprar. Sempre falando pra minha esposa que custou metade do que eu realmente paguei. Mas falta tempo. Então... é esse dilema. É a mesma coisa comigo e jogos eletrônicos no PC. Tem alguns jogos eletrônicos no meu PC. Não sou os caras bitolados com muitos jogos, né? Eu compro. Mesmo porque meu bolso não me permite comprar muitos. Mas os jogos no meu PC que eu nem visitei eles. Eles estão aí porque eu queria muito jogar eles. Eu comprei eles e eu tô querendo até agora. E a indústria percebeu que existe esse nicho dos nerds velhos como eu. Porque ela pega, encaderna 20 números de algo que saiu lá em 1991. Ela encaderna os 20 números, bota uma capa dura, coloca um preço astronômico que você fala, cara, quem paga isso de um livro? E mete ali. E ela sabe que vai ter alguém como eu que vai falar, meu Deus, eu passei na banca e eu não pude comprar. Caraca, como eu queria ter isso e agora eu posso. O que acontece hoje é a internet, ela é o maior mar de pirataria que a Terra já teve. A galera acha que a expansão marítima teve pirataria, não tá ligada ao que rola na internet hoje. Porque sabe essa criança, eu falo por experiência própria já me entregando, por favor não me prendam, que essa criança que chega na banca e sai com 2 quadrinhos, era eu indo lá, juntando meus dinheirinho e comprando o livro do Opera RPG, já fazendo um jabá para um possível convidado daqui, né? Do Sextou ou do Spellcast. Comprando o Opera RPG, que ia ser uma porta de entrada para coisas muito mais pesadas. Sim. E aí pensando, nossa, tem vários outros jogos, né? D&D, Mundo das Trevas, GURPS, etc. Mas, nossa, eu não tenho dinheiro. Eu chegava em casa e em segundos, na época não era segundos, em minutos, tinha uma pasta no meu PC com uma porção de PDFs nela, das quais eu não havia pagado nenhum deles. Nossa, eu fui rato de PDF a vida inteira. Hoje, felizmente, estão vendendo os PDF. O Reops, que é uma versão resumida do Opera, eu comprei em PDF, né? Eu já tinha acesso ao Opera e tudo mais, mas eu me senti na responsa. Falei, gosto de RPG, sou de Catanduva, os caras são daqui, vou comprar. Entrei no site, tava R$6, 7, um negócio assim. Falei, mano, é sobre isso. Os livros internacional de PDF a gente compra o PDF por 15, 16 reais. Então, hoje tá bem mais fácil, né, do que antigamente. Um livro de RPG era 200 conto. Eu sou um exemplo a não ser seguido, porque... é tudo de bom. Eu acho que é muito melhor você comprar o livro digital do que o físico, em todos os aspectos. Primeiro porque o digital é mais barato, economiza pra você. Você pode carregar ele pra qualquer canto. Tem uma biblioteca no meu celular. Você tem uma biblioteca no seu celular. Eu não posso levar a minha biblioteca de quadrinhos pra cima e pra baixo. Não cabe, né? E é bom pro planeta, porque 1 milhão de livros digitais vendidos não são 1 milhão de árvores derrubadas, entendeu? Mas eu não sou um exemplo a seguir porque eu não consigo lidar com essa mídia digital que é o livro. Não, mas tá tudo bem. Idiota, na realidade. Tá tudo bem. Eu vivi um tempo que como eu tenho alguma facilidade em aprender as coisas de forma digital, eu vi um tempo achando que o papel era obsoleto, é o Panda. O papel é o Panda, né? O Panda só não entrou em extinção porque o ser humano acha ele fofinho. Se você soltar o Panda um tempinho, na natureza, aí ele sozinho já acaba de deixar de existir, né? Mas o Panda, o ser humano, o Panda é uma boa metáfora, né? O ser humano faz isso com o papel. O papel já deixou de existir. Já. Não teria necessidade. Não teria, a natureza da humana já não precisa mais do papel, tem um tempo.
Mas o ser humano gosta muito de papel. O próprio pagamento, as próprias transações monetárias já estão abandonando o papel, né? Exato, eu nem sei, você me dá uma nota de dinheiro, eu falo, é de aproximar? Como que é? Você é touch? Outro dia, a escola do meu filho, que eu não direi aqui, qual, eu não direi nomes. Por hora, né? Enquanto elas não fazer patrocínio pra gente. Exatamente. A escola do meu filho queria que eu pagasse um evento que ia ter lá, ou em dinheiro vivo, ou com cheque. Muito semelhante ao que os antigos egípcios faziam. O cheque? Eu tenho quase certeza que os faraós... Teu filho não deve saber o que é cheque. Eu tenho quase certeza que os faraós pagaram a construção das pirâmides com cheque. Sim, ligaram pra concessionário. Preciso de tanto de pedra. Pago com 3 cheques. Um pra agora, outro pra 30 e outro pra 60 dias. Ligaram pra concessionária. O cara da concessionária não entendeu porque não mandou uma mensagem no WhatsApp. Porque tá me ligando, não, beleza. Alô, tudo bem? O cheque? Não, pode ser, tava em alta, né? Tava na moda o cheque. Assim como eu estranho hoje em dia pessoas me ligando, né? O telefone hoje faz até ligação. Faz, é. Ele tem vários aparelhos, inclusive um que faz ligações. É, tipo isso. Mas essa sua entrada hoje dependeu do papel, por causa que o nosso cérebro se molda. E tem várias formas de aprendizagem, né? A Aline, ela é da minha geração, ela prefere papel, sim, com certeza. E como quem fez licenciatura, a gente aprende que se tivesse um jeito só de aprender coisas, a gente tinha uma metodologia de ensino só e todo mundo estaria feliz pra caramba e hiper inteligente. Mas não é a verdade. A gente tem centenas de metodologias e assim ainda assim você põe só centenas de metodologias. Você usa as 100 numa sala de 30 pessoas, alguém não entendeu nada. É impressionante, né? Mas não é porque essa pessoa foi incapaz, é por causa dos meios. Ou uma das formas mais comuns de você aprender é você materializar isso de forma física. É você escrever, é você desenhar, é você manusear o papel, né? Organizar as coisas, né? Da memória fotográfica também, né? Então tem várias formas. E eu hoje compreendo que o papel é uma ferramenta de psicoaprendizagem, tá? Não é o Panda. Né, deixa eu já me retratar antes que os ativistas do papel entrem aí e cortam. Você tá preocupado com os ativistas do papel, não dos pandas. Dane-se os pandas. Eu achei que você ia falar dos ativistas que defendem os pandas. Eu quero que se foda. Não, os pandas. Cara, os pandas são fundamentais para as associações que defendem o meio ambiente. Porque se eu falasse pra você, tá tendo um problema aqui, né, com a população de serpentes, estão entrando em extinção. Por favor, me ajude com algum dinheiro, porque senão a gente vai perder uma espécie do planeta. Você vai falar exatamente isso que você vai falar. Eu quero que isso exploda. Exato. Aí a gente manda um vídeo de um papai panda assim e um bebê panda e fala, nossa, os pandas estão quase em extinção, hein? Juro pra você. Se sortar sozinho, aí dá um dinheirinho, aí vocês dão um dinheirinho e a galera salva a serpente. Amigo, olha, é assim, se o bicho é venenoso e pode me matar, eu não quero ele, no meu planeta. Se quiser, manda ele pra lua. Vai ter ativista que vai me xingar muito. Avisa, tem algum jeito de colocar uma tarja de que é piada? Devia ter, né? Eu acho que tá demorando pra sair a inteligência artificial que identifica sarcasmo. Devia ter. Porque tem uma galera que precisa muito dessa ferramenta. Por vezes eu me sinto nessa galera que eu falo, será que isso foi sarcasmo e eu não saquei? A gente deu uma volta desgraçada. A gente falando do quê? Tá falando de heróis terminando com panda. Sim, é. Antes só pensar essas coisas, esse negócio de panda aí. Mas não vamos fazer, negócio de herói não vira nada. Dá corda aí no panda. Negócio de panda. Outro dia eu tava pensando, como é que você identifica se uma criatura foi alterada pelo ser humano? Se o ser humano foi mudando essa criatura, que ela não é da natureza, o ser humano foi modificando ela. É você imaginar se existiria uma matilha dela, por exemplo, na natureza. Porque eu tava pensando, não tem como existir o pug na natureza. Outro dia eu tava olhando, uma cunhada minha tem um pug, e eu tava olhando aquele bicho, e eu falava, meu Deus, esse bicho não dura 30 minutos na natureza. Se ele precisar correr pra pegar a comida dele, tipo, ele vai correr pra capturar, ele morre de insuficiência respiratória. É muito verdade. O pug,
Ele é muito bugadinho, né? Por quê? Porque foi criado pelo homem, ele foi criado pelo ser humano. Isso é verdade, isso é verdade. Tem vários exemplos de fruta. A fruta é mais fácil de identificar, né? Mas o panda não foi criado pelo ser humano. Não. O panda tá lá na natureza. Ele não tá na natureza Lógico que tá. Não tá. Eles estão em zoológicos. Mas o panda não foi criado pelo ser humano. Não, o panda não foi. Não, e ele ainda é um bicho bravo, na verdade. Não que, nossa, o panda mata um monte de gente, a galera fica um terror em cima. Mas o panda é um urso, e ele ainda é um urso, né? Ele ainda pode atacar alguém. É que ele é meio preguiçoso. Ele tem uma preguiça do caramba. Exato. Ele é meio o panda vai levantar e mas ele é um humano. predador e ele tem muita habilidade de predador. Destreza, a velocidade dele, a gente não bota fé. Se ele levantar e falar, é minha vez, né? Acabou o joguinho. A questão é que os pandas, eles têm várias coisas que na natureza não teria dado bom, mas eles ainda têm um papel fundamental para as associações, Greenpeace e os rolês, né? Hoje tá mais desnecessário, porque a gente tá ficando, não parece, né? A gente parece que caminha pra barbárie, mas a gente tá ficando mais consciente, né? Até a galera da barbárie, quando você fala essa história da serpente do panda, ele fala, não, eu não daria por causa do panda. Eu entendo a espécie subir. Tá surgindo aos poucos, né, a consciência. Tá. E o que tá sumindo, voltando pro arco que a gente precisava falar, são os heróis do cinema. Lamente comigo, Fer. Então, não lamento, porque eu vou te falar algo que eu jamais, assim, há uns 6 anos atrás, quando eu tava no auge da, sei lá, 6, 7, não sei quando. Olha, peraí, deixa eu pensar aqui, me posicionar no tempo e no espaço. Quando teve Vingadores Ultimato, que encerrou a fase 3, eu acho, da Marvel, eu fui na pré-estreia e eu acho que foi o auge da empolgação de um filme de super-heróis e tudo mais. O Ultimato, você disse. O Ultimato, só pra me corrigir. O segundo não. Não, teve Era de Ultron. Aí você teve um terceiro que era dividido em 2. Não era Guerra Infinita, você tá falando. Guerra Infinita e acho que o Ultimato que era o segundo. O Ultimato é o que é o final. Daquele a Guerra Infinita é o primeiro. O Ultimato é o final da guerra contra o Thanos. Tá. É que eu prefiro muito a Guerra Infinita. Eu saí gargalhando no cinema. Eu fui tão surpreendido. Os caras pegaram o Miranha. É tipo a Nintendo pegar o Mario. Eles pegaram o Miranha, brincaram com ele na minha frente assim, e pulverizaram ele e falaram, fim do filme. Acabou. E dane-se, vai pra tua casa. Eu fico imaginando a pessoa comum, a pessoa não nerd, que foi pra lá e não sabia que ia ser dividido em 2 filmes. Ela deve ter saído muito, muito chateada. Todo mundo com uma cara, tipo, de choque, assim, e eu gargalhando, me sentindo um psicopata, mas não, eu tava feliz, cara. Feliz pela ousadia de pegar um herói desse tamanho, esfarelar ele na minha frente e falar, já deu, acabou, pode ir pra sua casa. Acabou. É isso aí, pessoal, bora. Mano, achou que ia terminar bem. Sensacional. E a gente tem aí um período em que ocorreram 2 coisas no cinema para que você pudesse ter a febre dos super-heróis. Primeiro, que em algum momento o cinema alcançou um nível de tecnologia, em algum momento, eu não sei especificar em qual ano isso aconteceu, em que ele pode dizer o seguinte pro roteirista: o limite do que eu vou colocar na tela do cinema é a sua imaginação. Imagine você o que você quiser e eu coloco. Dito isso, você pode aí imaginar Avatar do Cameron. Definitivamente há um tempo atrás era impossível. O Cameron imagina um mundo inteiro com uma fauna que ele imaginou lá, com seres que ele imaginou, e ele fala, ok, eu quero que isso seja colocado na tela, e foi pra tela. O limite na realidade são 2 coisas. Deixa eu estipular aqui. Ih, ó, que cheirinho de crítica social foda que vai vir agora. O limite são 2 coisas. A imaginação do autor, né? Do roteirista. E a grana que é despejada no projeto. Eu discordo. E você tem mais algum limite? Eu tenho, não.
Eu digo que essa parada da grana sem limite é bobagem, a não ser que você queira um filme bom. É possível pegar o filme dele e fazer uma caca lá com stop motion, sei lá. Existe, caso você não saiba, se você procurar na internet... É um gênero de filme, né? Se você procurar na internet, você achará facilmente aí alguns filmes do Capitão América, do Homem-Aranha, mas não esquece esses modernos. Eu tô falando feito com tecnologia da época. Tenta assistir até o final. Eu te desafio. E hoje, se você quiser fazer um filme daquela tecnologia, você consegue com baixo orçamento. Na verdade, você vai fazer bem melhor, te garanto. Você pegar o CapCut e o TikTok, você já encontra produtores independentes que voam tão mais alto, né? E hoje em dia, cara, você tem essa tecnologia que permite você pegar os heróis de antigamente. Quando eu assisti o primeiro Homem de Ferro, acho que eu tô indo muito além. Quando eu assisti o Homem-Aranha, do Sam Raimi e do Tobey Maguire. Tobey Maguire. É isso o nome dele? Acho que é isso. Quando eu assisti esse Homem-Aranha, o primeiro, que era contra o Duende Verde, eu falei, meu Deus do céu. Finalmente tô vendo um filme de super-herói em que eu olho e eu acredito no que eu tô vendo na tela. E então, chegou nesse ponto em que eu consigo pegar os super-heróis e tornar eles críveis na tela. E aí, você tem aquele monte de nerd como eu, que só via os super-heróis nos quadrinhos. Então, a única fonte que eu tenho são os quadrinhos. E, de repente, eu consigo ver aquele herói que eu via no quadrinho materializado em carne e osso na tela. Isso é muito louco. E isso obviamente arrastou multidões para os cinemas. Então, além do público geral que ia assistir, porque óbvio, tá lá, é blockbuster, tem uma grana, tem publicidade pra caramba, você tem esse conjunto de nerds que vai todos ali pro cinema assistir. Sim. E aí você tem a febre dos super-heróis. A Marvel explodindo no cinema, a DC patinando, tentando. Patinando mesmo. A DC, ela tenta e ela solta um outro projeto que faz uma grana, mas eu não vou entrar nessa discussão DC dizendo aqui Por que favor. Eu gosto muito da DC Comics, eu queria muito que ela tivesse filmes que alcançassem a mesma qualidade, né, dos quadrinhos e ela... das animações. As animações da DC são fodas. Em animações, a DC dá um banho na Marvel. É verdade. O Malemar Spider-Man, eu assisti da Marvel, e era meio... E no cinema, a Marvel, em faturamento, acabou tendo muito mais sucesso. É porque você tá falando da Disney, né? O que acabou sendo um problema. E aí a gente vai chegar no porquê que eu acho que os super-heróis estão esgotando. Ah, é? É. Porque em algum momento aí a Disney vem, compra e injeta mais um caminhão de dinheiro. Só que a Disney começa a produzir, e os estúdios Marvel começam a produzir muito mais filmes e séries. Então vamos de obras. De série infinito, não consegui acompanhar. Obras de cinema, pra cinema e pra TV em quantidade muito maior por ano do que ela produzia antigamente. Se você for lá no primórdio, ela soltava 3 filmes por ano. Acho. Hoje... Homem de Ferro, Thor... Hoje eu diria que ela solta mais produção audiovisual que se você somar o tempo... Então, e agora ela tá soltando uma enormidade de séries por ano. Uma quantidade enorme de filmes por ano. Todos eles com essa obrigação de conversar entre si. E isso cansa, né? Isso fica cansativo. E quanto mais você produz, e aí isso vale pro mundo, eu acho, pra vida. Se você produz demais, obviamente a tendência é a qualidade cair. Por exemplo, se você é um produtor de podcast, como aqui, como esse nosso que a gente tá, é um podcast, né? Costuma ser. Então, você é um produtor de podcast, você faz um podcast por semana, você tem uma qualidade. Se você começa a fazer 3 por semana, você vai ter que batalhar um pouco mais para manter a mesma qualidade. Se você faz 7... Sua saúde mental foi pro saco. Então, é inegável que quando você produz tanto,
acontecem duas coisas, na minha opinião. A qualidade dos roteiros não tá acompanhando. Ah, nossa, se você entrar na seara de roteirista da Disney, é a maior frustração da minha história. Né, de vídeo Star Wars, nem vamos entrar nesse aspecto. A qualidade dos roteiristas não tá acompanhando o que era lá atrás. Nossa, definitivamente não. E o impacto inicial de ver um super-herói que você só via nos quadrinhos materializado na tela já tá batido já. Já passou. Eu devo acrescentar, como um bom entusiasta da indústria de jogos, que o Miranha do PlayStation 5 é graficamente muito mais louco do que o da Disney. Desculpa, inclusive Disney. Né? Porque o objetivo tem várias dificuldades. Não sei. Tem várias. Os caras talvez compraram. Tomar um processo, porque você falou. Não, acho que o processo eu não vou. Tá, mas às vezes eles compraram a América Latina, eu não sei, porque a Disney ela tem duas coisas no mundo: as que não importam e as que ela quer comprar. É tipo. Então, né? O Miranha do jogo, ele não tem apelo. Não tinha, né? Pelo menos essa geração aí que tá saindo, tantos apelos da história, porque tem um Miranha do Spider-Man lá do Play 5, que a história era nova, eles criaram o bagulho lá. É um Miranha novo quase, assim, porque é o Peter Parker, beleza, mas a uniforme dele tá diferente, tem uma identidade foda, umas partes brancas, animal pra caralho. E é bem só deles. E eu achei o design muito mais louco ainda que o da Disney, mas tudo e o próprio design tudo tem a ver com a mídia, né? O próprio design, ele também deve ser decorrente, eu não dou certeza aqui, mas eu acredito muito que é decorrente dessa quantidade de produção que eles estão fazendo. Fadiga, né? Pra fazer uma produção dessa vai muita gente. Porque o estúdio, o pessoal que faz os efeitos, eles antes se ocupavam de 3 produções, por exemplo. Agora eles têm que lidar... Não, mas dá pra contratar mais gente. Contrata, mas eu li... Mas esse é o ponto. Quando você contrata mais gente... Eu li em alguma coisa, eu não vou falar agora onde é. Que é a mesma galera. Tava vendo sobrecarga de gente que tava produzindo. Ou seja, a gente contrata mais gente, mas a gente não contrata tanta gente a mais. Uhum. Você que trabalhava 10 horas, agora trabalha 14. Entendi, acontece. Na área da produção audiovisual acontece bastante. Então, e aí se o impacto inicial, aquele impacto que durou alguns anos, de você ver os heróis se materializando. O primeiro impacto foi ver esses heróis se materializando. Uhum. Depois aí você tem um segundo impacto, que é a Marvel falando, olha, eles não só se materializaram nas telas, como a gente vai juntar eles aqui, ó. Uhum. Então, primeiro impacto vendo, meu herói tá lá na tela, que delícia, vou assistir tudo que sair. Aí, isso tá passando. Não, mas calma aí, ó, agora eles se juntam. Isso. Agora você vai ver o pessoal do Guardiões das Galáxias, você vai ver junto com os Vingadores. Uma ideia nova, né? Eles falaram que eles vão formar uma liga e lutar pela justiça. Você tá vendo, A ideia nova, eles foram super inteligentes. Você tá vendo aqui personagens de filmes diferentes no mesmo filme. Então também teve um impacto. Passado tudo isso, o que restaria para levar a gente? Todo esse impacto inicial passado, o que restaria para levar o pessoal pro cinema? Um roteiro bom. Uhum. Um roteiro bom e efeito especial bom. O que eles têm entregado nos últimos... Eu sei que vai ter fã da Marvel que vai falar o Fernando não sabe o que tá falando, tá exagerando. Eu tô falando de alguém que lê e não tô usando isso como argumento de autoridade. É pra mim isso, tá? Você não vai usar, deixa eu usar. Você tá falando com um cara que já escreveu um quadrinho lançado, inclusive, né? Que já escreveu livro, que lê os quadrinhos desde os primórdios. Então, você pode criticar ele, lança seus livros, lança seu quadrinho, leia bastante, aí depois... Não. Sim. Ó, eu tô falando porque essas sensações são as sensações que eu tive, pra mim. E eu sei que outros da minha geração também tiveram. Pra me levar até o cinema, teria que ser roteiro bom e efeito especial bom, porque aquele impacto inicial já passou. E o que eu tenho visto não é isso. Até chegar num ponto que eu vou contar agora, essa história, ela define como que eu tenho me sentido em relação ao cinema de super-heróis atual. Uhum. A minha esposa,
quis ir pra Rio Preto e a gente levou o nosso filho pra lá e a gente foi no shopping Iguatemi. E aí ele falou, vamos aproveitar que a gente tá lá, vamos jantar e vamos ir no cinema. E aí o que eu sempre faço é comprar antes a entrada. Se eu já tô indo pra lá, eu compro a entrada aqui pra não correr o risco de ficar lá sem. Aí ela falou assim, olha, tá passando Homem-Formiga e Quantumania. E ao mesmo tempo eu vi que tava passando A Baleia, que é um filme do Aronofsky, que ganhou Oscar de melhor atuação. Ganhou acho que 2 ou 3 Oscars. E eu falei, cara, Marina, eu vou deixar você assistir com o Heitor Homem-Formiga e Quantumania, e eu não tô com paciência pra isso não, cara. Eu vou assistir esse outro filme aqui, que eu tô curioso pra... Você está ficando mais velho, brincadeira, esse argumento é tão péssimo. Não, mas isso é bizarro, porque eu era o cara que quando ia pra Rio Preto, quando saía um filme da Marvel... Você colava nos filmes da Marvel lá. Eu ia no dia que estreou. Eu era o cara que falava, davam opções de filmes, eu disse, não, vamos assistir esse daqui de super-heróis, pelo amor de Deus. Vamos ver. Mas saturou, né? Vamos ver Liga da Justiça. A Marvel saturou o rolê pra caramba. Eu acho que sim. E assim, eu reclamava de um bagulho que agora eu posso não reclamar mais. Talvez tenha a ver com esse recesso do cinema de heróis. Que quando começou a explodir esse cinema de herói, sumiu a fantasia do cinema. Sumiu assim, de um jeito absurdo. Não, foi uma seara que não tava tendo filme Star Wars. A Disney comprou depois, fez aquele... Bom, enfim. Teve um filme ou outro que ficou legal, mas a trilogia definitivamente não, enfim. Aí tava saindo... A fantasia tinha morrido e 100% da fantasia do cinema eram os heróis da Marvel. E a DC tentando correr atrás dessa fortuna aí que os cinemas estavam fazendo. Só que não saía mais Star Wars, não saía mais Senhor dos Anéis, não tinha mais... O próprio Harry Potter tava num recesso, que começou a voltar agora, talvez porque tá abrindo espaço na bilheteria, entendeu? Porque o cinema, quando você para pra pensar nas bilheterias que a Marvel fazia... Era ridículo. Era muito difícil você competir, você colocar um filme, por exemplo, nas salas de cinema, na mesma época que um filme da Marvel, que um blockbuster da Marvel... Você flopava. E qualquer filme. E a fantasia começou a morrer, a fantasia. E eu falei, mano, cadê a fantasia no cinema? Aí surgiu uma coisa ou outra, assim, né? Teve um filme que foi... uns filmes steampunk, teve uma fase que teve alguns filmes steampunk, teve, né, começaram mas a indústria não comprava, eles não queriam herói. Agora vai ter filme do Dungeons and Dragons. Já tá no cinema. Já tá no cinema, meu Deus. Agora deve estar aqui em Catanduva. Alguém me corrija. Tá vendo? D&D e não é genérico, não é o dragão que gospe fogo. E tem falado bem do filme, a crítica tem falado bem. Porque o trailer deixou quem já jogou D&D muito animado no momento que passa o clichê dragão, afinal, Cavernas e Dragões, a base do filme. Aí passa o dragão e ele puxa o ar e você fala, não, o dragão vai soprar fogo, que clichê, e ele sopra ácido, porque ele é um dragão negro. E você sabe que o dragão negro sopra ácido, e você fala, mano, ele respeitou! Parece que leram o material original. Você se sente representado, você fala, caraca, eu sei disso, ele respeitou o que eu sei. E isso foi muito louco. Então a fantasia começa a voltar, a própria volta do Star Wars, dos cenários da coisa. E o herói, conforme o herói foi saturando, série de Senhor dos Anéis voltou a aparecer, né? Séries, não é do Senhor dos Anéis, mas é aquela série que é do mesmo universo, não tem? Tem uma série do mesmo universo. Não, do universo Senhor dos Anéis saiu no Amazon Prime. No Amazon Prime, aí foi pipocando. Vikings começou a crescer, as coisas medievais, a fantasia medieval começou a tomar conta de novo. Eu fiquei feliz, apesar de que eu nem sou um tanto entusiasta assim, mas que eu gosto de pluralidade. Eu gosto de abrir o bagulho e falar, hoje eu quero herói, hoje eu quero sci-fi, hoje eu quero fantasia medieval. E eu não quero ficar vendo as coisas
2003. Então, e eu nem acredito que o que a gente esteja vivendo agora seja o apocalipse dos super-heróis. Algumas pessoas dizem assim, agora é a derrocada, agora os super-heróis vão... Não, eles ainda vendem bem. E o cinema é feito de ciclos. Teve uma época que Hollywood vivia de filme de cowboys. Era só isso, cara. Década de 60 lá, se eu não me engano, era só filme de cowboy. Você ia falar, o que rende? Bota John Wayne aí, bota Clint Eastwood aí. Mas aí teu argumento de que os heróis não vão sumir, ele é devorado pela tua referência dos cowboys que não tem. Mas aí é que tá. Não tem mais filme de cowboy, tem? Existem alguns que saem de vez em quando de filmes de cowboys. Sai, é bem esporádico, né? Mas você teve a década de 80. Era a época dos brucutus. É verdade. Homens que resolvem tudo na pancada. Era a galera entusiasta do macho Herp Derp. Era a galera que, você tem lá o Stallone com frases de efeito, o Schwarzenegger com frases de efeito, Van Damme. São outros tempos. É que o cinema de super-heróis ele é alimentado pelos quadrinhos e os quadrinhos são alimentados pelo cinema de super-heróis. São duas indústrias. Já estão se conversando já há um bom tempo. Então assim, não vai morrer. Eu acho que vai ter, sim, uma diminuição da quantidade de filmes de super-heróis. Por conta por ter saturado o mercado, vai ter uma diminuição natural. Eu, como público, parei de consumir por falta de tempo. Eu não tenho tempo de vida. Se você pegar de quando eu nasci até agora, se você colocar o meu tempo de vida e os minutos de todas as produções da Marvel que tem, eu não dava pra eu ter vivido, entendeu? Então eu não tenho tempo. Se saísse, sei lá, uma série de cada vez, já ia ser ok. Mas ao mesmo tempo que tá saindo um Loki... Tá saindo WandaVision, a Carter lá, que eu não lembro o nome dela. Sai muita coisa. E ao mesmo tempo você fica assim, meu irmão, dá uma segurada. E justamente essa grande arma que foi da Marvel no passado, que era todos eles se conversando... Tem sido o apocalipse, né? Tem sido meio que um tiro no pé, porque sai muita coisa, e aí você vai assistir algo, e aí você fala, peraí, mas eu tinha que ter assistido o que antes pra entender esse outro filme. É foda fazer modelagem, Hoje, o que curiosamente tá me chamando mais atenção e que me motiva a falar, bom, isso é algo diferente que eu gostaria de ver. É o James Gunn e o novo universo DC dele, que vai cair tudo na mão dele e que ele vai poder soltar. Por quê? Perdoa a minha ignorância. James Gunn tem alguma coisa a ver com o filme do Coringa? Guardiões das Galáxias. Dos Guardiões das Galáxias. Ele é o cara que fez Guardiões das Galáxias, o James Gunn, e fez Esquadrão Suicida, o mais recente. É? Você gosta desses dois filmes? Então, ele é um cara que não tem medo do ridículo. Ele não tem medo do ridículo. Cara, essa é a melhor definição pra esse roteirista. O James Gunn... É James Gunn? Eu também não sei se esse é o nome dele. Eu acho que é. É o Gunn. Certeza que o sobrenome é desse. Mas eu acho que é. Deram pra ele um filme e falaram assim, um dos personagens desse filme aqui é um guaxinim falante que usa armas de fogo. E ele falou, tranquilo, deixa com o pai que eu faço isso daqui dar certo. Ficou legal mesmo. Cara, rendeu muita grana. O primeiro foi maravilhoso. Os outros dois eu não vou dizer muito, mas o primeiro... E aí, se você assistiu o Esquadrão Suicida, o novo, do Gunn, não o primeiro, que tinha o Will Smith, aquele é horrível. Mas se você assistiu o novo com o Gunn, que tem o Pacificador, que tem a Doninha, que tem a Harley Quinn, ele pensa o seguinte... E esse personagem existe nos quadrinhos? Existe. Qual é o uniforme que ele usa? Qual é o poder dele? Ele se chama Dardo. Qual é o poder dele? Ele arremessa dardos. E qual é a roupa dele? É uma roupa amarela. Inteira. Qual que é esse outro personagem aqui? Esse outro personagem aqui é o Dotman, eu acho. Que é o Homem Bolinha. O poder dele é criar bolinhas coloridas que explodem. Cara, o que essa galera tinha na cabeça nessa época? O Superman tinha o super paisagismo. Ele soltava um laser e a praça ficava bonita. Tipo ele soltava um mini Supermanzinho do dedo pra resolver as questões. Esse é o tipo de poder que, se o Gunn souber que existe, ele vai querer usar. Então, entendi. Ele agora tá... Ele é o homem agora... Ele saiu da Marvel e é o homem encarregado pelo universo DC.
Ai, meu Tanto Deus, que é- responsa que ele pegou. Tanto é que um dos filmes que ele já falou que vai lançar é o Batman e Robin. Aham! Então presta atenção. Até hoje, tirando os filmes do Joel Schumacher, que são ridículos, ninguém teve coragem de, não, vamos fazer um filme que se leva a sério e que tem um homem vestido de morcego e uma criança vestida de vermelho e verde. E que enfrenta bandidos. O Gun, falando desse o jeito. Gun, Eu acho o Batman do caralho, mas sempre que alguém descreve ele, eu caio na realidade, quebra a quarta parede, sabe? Não. Que ferra com a suspensão de realidade. Eu penso, na verdade, é um burguês batendo nos é um caras. só. bilionário. É um bilionário. É um Que sai na bilionário. rua e bate numa É um galera. bilionário que, se ele tivesse gastando o tempo dele desenvolvendo projetos dentro da empresa dele pra gerar uma grana e ajudar a cidade, diminuiria muito mais a criminalidade. Não, ele prefere gastar metade do tempo dele se vestindo de morcego e arrebentando bandido, pé de chinelo e louco que fugiu do Arkham. E 90% dos loucos que fugiram do Arkham só existem porque ele existe. Porque eles falaram, opa, tem um cara vestido de morcego, vou pintar meu cabelo de verde e tacar o terror. Isso é 90% dos loucos que saem do Arca. É esse cara. É que ele sai do Arca todas. Você pegar 90% das vezes que alguém foge, é esse cara. É o Coringa. E isso também é uma grande dúvida minha. Será que não tem ninguém pra falar assim, cara, eu acho que a segurança do Arkham é ruim. Por quê? Porque já teve 438 fugas. E cada vez que foge um, morre uma caralhada de gente. Será que ninguém pensou em assim, ó, talvez a gente devesse reforçar a segurança. Vamos ver o que tem de errado. Tem que ter alguma coisa de errado. É muito roteirismo. Você já viu as animações da DC que são muito boas? Arkham é cheio de coisa, mano. Se fosse um jogo, seria do gênero Metroidvania. Que a arquitetura do lugar não é desenhada pra ser um lugar. Ninguém mora no castelo do Drácula, do Castlevania. Não. Pra ir no banheiro, o cara tem que pular em 300 plataformas, que vai de um monte de armadilha, tomar morcegada na cara pra ir. Ninguém mora naquele castelo. Então, Arkham realmente tem muita coisa, mas o poder de... como chama o lugar lá do Batman? É Gotham City, né? Gotham City, lá tem uma energia do roteirismo que é o poder mais overpower do universo. Nada vence o roteirismo. Nada vence o roteirismo. Você pode criar um personagem, você pode criar o Superman. Você pode criar o Superman, pode pôr ele no núcleo do sol, esperar um tempo pra ficar bom, tirar quando tiver no ponto. Você tira, joga em cima de alguém que tem roteirismo e não vai vencer, mano. O roteirismo é overpower. E os bandidos também têm roteirismo. Aliás, esse é um ponto que eu queria falar, já que a gente tá falando de cinema. A Marvel tem algo... A DC tem algo que a Marvel nunca teve, na minha visão leiga, né, de quem leu algumas dezenas de quadrinhos. Bem menos do que, né, a sua geração, porque eu tava em outra pegada. Mas tem uma coisa que a Marvel nunca conseguiu fazer, que é antagonista bom pra caralho. Desculpa os antagonistas da Marvel, mas eu não consigo lembrar de um antagonista da Marvel que me prendeu bastante. Tanto quanto os da DC. Tanto quanto os da DC. Qualquer vilão. Você pode pegar o Pinguim. Cara, o Pinguim dá uma série fodida. Dá. O Pinguim sozinho. Os vilões do Batman. Do Batman específico. Mas tem o Lex Luthor. Tem os próprios vilões. É que Flash é muito genérico, todo mundo corredor. O Flash tem vilões. O Flash tem vilões. Não é todo mundo corredor, não. O Flash tem alguns vilões que eu até hoje não entendo porque são vilões do Flash. Porque, na minha opinião, se não fosse o roteirista, o vilão teria acabado em 5 segundos. Sim. Porque um dos Bumerangue, vilões... não é o bumerangue? Não, cadê o bumerangue? Qual é o seu poder? Eu arremesso o bumerangue. E qual é o seu inimigo? É o Flash. Cara, isso é uma piada. Eu entendo muito o que você quer dizer agora sobre o futuro do cinema ter que apelar pro ridículo. Porque isso pareceu muito divertido do jeito que você colocou. Tem que ter esse vilão bumerangue e tem que ter também os vilão cabeça. Eu acho que agora a indústria do cinema podia fazer o que aconteceu no filme do Coringa ou no filme da Harley Quinn. Compreender que o herói já tá batido, mas tem toda uma parte de antagonista que não foi trabalhada. Não, assim, ó, uma das coisas que também eu acho que o pessoal deveria... É isso, o Gunn não tem medo... É aquela frase, o Gunn não tem medo do ridículo. Ele faria o bumerangue. Ele faria, e ele fez. Ele fez? Usou. Eu não assisti. E outra, e tem mais uma coisa.
Você pega um personagem clássico como o Superman, pelo amor de Deus, como a DC Comics tem dificuldade brutal de entender qual que é o papel do Superman no cinema, e por isso ele tem flopado. Vira e mexe, ele flopa. O Superman, eles vão lá e falam, não, o Superman tem que ser modernizado. Então o uniforme dele não vai ter mais a cueca por cima da calça. Duvido que o James Gunn não bote a cueca por cima da calça. Ele vai colocar. É ridículo? É ridículo, sim. Mas diferencia. Mas para, vocês estão falando do quê? Vocês estão falando... Eu lembro, teve um filme que chama Superman O Retorno, que não era dessa nova fase da DC e que também não foi bem recebido nos cinemas. Foi o primeiro filme feito do Superman depois... da fase do Christopher Reeve, que teve aqueles 4. E eu fui no cinema. E é engraçado que pra assistir o filme entram pessoas que são nerds, pessoas que conhecem. Você tem os nerds que conhecem tudo do personagem. Você tem aqueles que conhecem o básico do personagem. E você tem aqueles que estão saltando de paraquedas ali no cinema. E aí eu tava assistindo. E aí tem uma cena, eu vou dar spoiler, mas é um spoiler besta e é de um filme que já passou. Antigo pra caramba. Eu acho que é de 2006, eu acho. Vai dar spoiler da Bíblia, né? Vai falar que ele volta no terceiro dia. Ele ressuscita no terceiro dia. Nossa, spoiler. Judas traiu Cristo, não queria estragar pra vocês aí. Então, e tem uma cena em que o Superman, ele pousa num telhado e tem um bandido que tá metralhando todo mundo. E aí o Superman vai indo em direção a uma metralhadora, e a metralhadora não tá fazendo nada nele, porque ele é o Superman. E aí quando ele chega de frente pro bandido, o bandido saca uma automática, aponta no olho do Superman, atira, e aí a câmera vai pro slow motion e mostra a indo no olho do Superman. Eu quero dizer que o olho tava aberto. Ele não fecha o olho, tá? O olho fica aberto. Não se dá o trabalho. Não se dá o trabalho. O olho fica aberto e a bala, o projétil, ele esmaga na retina do Superman. Na pupila. Ele esmaga. O chumbo esmaga na pupila do Superman. E cai no chão, cara. Isso é o Superman. Isso. E aí atrás de mim, eu ouvi a seguinte frase. Ah, que marmelada! Caraca! Eu tive uma vontade brutal de virar pro cara que tava atrás de mim e falar, sério, que agora você achou que era uma marmelada? Agora há pouco, quando você viu um cara de cueca vermelha voando... Tá sossegado! Tava dentro da normalidade. A gente vê todo dia isso acontecendo. Quando você viu o cara carregando um avião nos primeiros 30 minutos do filme, você achou que era naturalíssimo. Padrão, a galera faz isso lá no box do CrossFit, já fazendo propaganda. Então, cara, é aí que tá. Você tá lidando com um personagem que não é pra ser tratado como uma pessoa comum. Não. Ah, não, mas isso daí é irreal. É real pra caramba. Caraca, mas levantar essa bandeira no filme de herói, o cara foi bem Palermo mesmo. Não, mas por quê? Falar, nossa, a bala amassou no olho, isso aí não faz sentido. Isso aí não é real, hein? Achei que isso aí foi forçou a barra. Puta, que agora há pouco, com a metralhadora enfiando um monte de chumbo no peito dele, você achou que era naturalíssimo. É, colete. Isso, não, cara. Velho, se você tá indo assistir filmes de pessoas usando colantes coloridos, que pulam prédios, saltam, abrem portais, cara, vai e aceita que tem, ali é um outro mundo onde tudo é absolutamente real. O que quebra essa suspensão de descrença, que ferra, é você estabelece regras para aquele universo. O que você não pode é quebrar as regras que você estabeleceu previamente para aquele universo. Isso. Então, por exemplo, nesse universo Superman, existe o Superman e existem pessoas normais. Como quem? Como Lois Lane, Jimmy Olsen, né? Como o próprio Lex Luthor. Se, em algum momento, o Lex Luthor der um chute no Superman e o Superman sentir o golpe... É nesse momento que você tá quebrando a suspensão de descrença, porque você já tinha estabelecido... se o Superman levanta uma ilha de Kryptonita voando... Cinema, indústria do cinema, por favor, entenda o que eu tô falando. Você quebrou a única regra
que orbita o Superman. O Superman enfraquece com Kryptonita. Aí você pega uma ilha de Kryptonita e faz Superman levantando a ilha de Kryptonita. Eu entendi que você quer criar uma história de superação. Mas joga com o joguinho, joga com a regra. Joga com a regra que você estipulou. Exato, que você estipulou. Joga com a regra, cara, é muito melhor eu ver o Superman tomando uma surra por causa da Kryptonita do que ele erguendo aquela parada. Você não pode nem reclamar da regra do jogo, porque quem estipulou a regra do jogo foi você. Isso. Ninguém chegou e falou assim, ó, o Superman vai ficar fraco que você. Não dá pra você fazer birra, falar, você falou que não é pra levantar, até aqui tá levantando, lá. Não, você mesmo falou. Determinou isso. Então o mínimo que eu espero... Meu Deus do céu, os caras jogam um colar de Kryptonita com um negocinho desse tamanho e o cara já capota. Você tá querendo que ele ergue uma ilha. Foi o que aconteceu, quem diria. Por isso que esse filme flopou. Exato. Eu queria dizer que você que tem esse problema de suspensão de realidade em filme de herói, quando tá assistindo DC ou etc. Eu vou citar a Marvel, mas é herói, foda-se. Deadpool. Pega o quadrinho, ou o jogo, ou o filme, qualquer fonte do Deadpool, que ele vai olhar pra essa sua quebra de suspensão de realidade, vai apontar pra tua cara e falar: você achou que você ia fazer isso? Você não vai, eu vou. A quebra de realidade do Deadpool foi a minha porta de entrada. Eu queria fazer esse relato, poucas pessoas sabem. Mas eu não gostava de quadrinhos, eu gostava só de mangá. Eu era um nerd de um nicho diferente. Malemar mangá, na verdade, eu gostava muito de jogos. Eu achava que filme e animações eram cinematics quebradas. Eu ia no cinema com o controle na mão esperando começar a hora de eu jogar, entendeu? Você não interagia. Não, calma, que hora que eu escolho alguma coisa, né? Mas o Deadpool quebrou essa barreira em mim, mano. Porque, eu não sei se é o carisma do boneco nos quadrinhos, mas quando ele conversa com o leitor e compreende sou fantasia, ele me colocou lá dentro sem querer. Na verdade, ele colocou o meu mundo dentro do dele de uma forma que eu falei, mano, é isso, o tempo todo era isso, né? E aí depois, claro, teve o RPG, que a gente jogou esses jogos de supers e é muito divertido. Eu não vou agora estender esse papo em relação ao Deadpool, mas já que você gostou dele, se um dia eu retornar para este podcast aqui, existe um outro tema que a gente pode abordar, que é a quebra de quarta parede, porque antes do Deadpool, você tinha a Mulher Hulk, do John Byrne. Ela quebrava a quarta parede. Tem todo um encadernado. Lembra que eu te falei que os caras encadernam várias edições? Teve todo um arco da Mulher Hulk que eu não comprei porque eu não tinha grana. Eles encadernaram agora e meteram um encadernadão de 300 páginas. Fizeram a série, né? A um preço absurdo. Eles aproveitaram porque tinha a série, já meteram um encadernado lá pra vender junto. E ela quebra a quarta parede na série e quebrava a quarta parede no quadrinho. Tanto é que a série aproveita essa ideia de que ela sabe que ela tá numa série. Você me recomendou isso faz 1000 anos. Aí eu não vi ainda. A She-Hulk, ela sabe que tá numa série, ela sabe que ela faz parte da Marvel. Então, e ela quebrava a quarta parede antes do Deadpool, bem antes. Deadpool vai existir depois. É o melhor superpoder. Vários heróis deveriam ter. E aí você tem um outro, e aí eu... Imagina o Batman se justificando. Eu sei que você tá pensando que eu sou só um bilionário, filho da mãe. Mas entende minha verdade, pô. Esse filho da puta que matou meus pais, sei lá, alguma coisa assim. Só que os dois são cômicos, né? Sim, claro, exato. Parede. Não dá pra pôr em Gotham uma quebra de... Você tem um outro que é o Homem-Animal do Grant Morrison, que também tem um encadernado. Claro, agora e ele muda algumas coisas nos quadrinhos, porque ele mexe com metalinguagem. Eu acho que só o Homem-Animal do Grant Morrison já daria um programa inteiro pra falar de como ele mudou a coisa pra um outro patamar. Isso é um assunto pra um podcast que vai estrear amanhã, se eu for competente bastante conseguir lançar na sexta que eu quero isso aqui, porque tá osso. Que é o Spellcasting. A gente vai ter um podcast só desse tipo de temática, mas claro, hoje você trouxe aqui, na verdade, como autor. A gente queria falar de heróis com a pessoa certa, de cinema com a pessoa certa. E como ela não pôde vir, eu vim. Não, você tem obras literárias no universo de heróis, no universo da fantasia, que o cinema hoje se apropria dele a ponto de super saturar, né? E é daqui da nossa região, né? A nossa empresa chama Cidade Feitiço por uma razão. A gente é regionalista, quer comunicar Catanduva pro mundo e pra Catanduva também, porque se tem algum catanduvense que ainda não leu o teu livro, deveria ler, né? O seu e de todos os escritores que temos aqui.
Então, pra não dar spoiler pro próximo programa, né? Eu gostaria que você respondesse pra gente encerrar, porque até passamos do tempo um pouquinho. Pra gente encerrar, o que você espera da fantasia de super-heróis pro futuro nas mídias, no geral? Eu acredito que vai ter uma diminuição natural da quantidade de filmes de super-heróis. Filme, série, quadrinhos. Séries e tudo mais. Elas vão continuar existindo, elas não vão deixar de existir. Mas como naturalmente o lucro vai diminuir também a quantidade de produções. Mas quadrinho de super-heróis... É que assim, a internet também... Aquele nerd que eu fui, que tinha poucas opções de entretenimento, que tinha lá poucas opções de games, eu tinha o Atari e só. Pra mim tinha outros da época que concorriam, mas eu tinha só o Atari ali. Então, você não tinha streaming, você não tinha internet e você não tinha essa quantidade de coisa. Hoje uma criança, quando ela tem uma gama de opções que é internet, vídeos dos influencers, ela tem jogos, 1000 jogos de videogame, ela tem muita streaming, séries. Enquanto eu tinha que assistir um episódio de uma série em uma semana, esperar uma semana pra assistir o próximo, hoje em dia meu filho abre, ele tem 8 temporadas da série pra ele assistir. Então, o gênero super-heróis, quadrinhos, não o cinema, ele concorre agora com muito mais gente do que ele concorreu no passado. É verdade. Ele tem muito mais. A criança tem muito mais opção. Se você parar a pensar, ele sobreviveu a coisa pra caramba, né? Porque sobreviveu. É aquilo que a gente falou do papel. Ele vence a guerra do papel, cara. E acrescento que algumas das tiragens que quadrinhos alcançaram no passado são coisas de lendas do passado, entendeu? São inimagináveis. Sim. Por exemplo, hoje quando uma revista alcança, vou dar um número aqui, uma tiragem de 50 mil, ela é aplaudida. Ela, nossa, alcançamos 50 mil de tiragem. Aí em outros tempos, tô dando um número, não sei os números, mas não decorei os números, mas é algo nesse nível. Hoje quando uma revista alcança 50 mil, caramba, 50 mil de venda. Já teve revistas no passado lá nos Estados Unidos que alcançavam 1 milhão de tiragem. Não sei. Aqui no Brasil a gente tá falando de tiragem de 300 mil. Se a gente falar de consumidores de alta fantasia, a galera que hoje joga... Hoje não, né? Há uns 6 anos que jogava o World of Warcraft, que é um MMO de alta fantasia. Que eram... Eu acho que era 890 mil jogadores online. 890 mil usuários. Essa galera sem o World of Warcraft, só tendo quadrinhos e livros, né, sem tanta tecnologia, essa galera é os consumidores que compraria, sim, com certeza, quadrinhos de alta fantasia. Então eu acho assim, talvez, não é pra agora que vai acabar, não é pra o apocalipse não tá logo aí na nossa frente, ainda vai durar muito tempo, os quadrinhos vão durar, talvez... Digitais, né? Digitais, porque... Acho que digitais sobrevivem bastante. Porque a indústria, a Panini, por exemplo, que é os quadrinhos da Marvel e da DC já passaram por várias editoras no Brasil. Hoje eles estão na mão da Panini. E a Panini tá apostando muito, não nas revistas mensais. Esquece isso, revista mensal. Não é o forte da Panini. O forte da Panini é encadernado. E é encadernado não só esse de capa dura de luxo que eu tô falando, que tontos como eu vão lá e pagam uma fortuna. Eu tô falando daquele encadernado que, por exemplo, ele não reúne 20 edições, ele reúne 5 edições encadernadas, com capa cartão e uma qualidade de papel um pouco pior. Mas e são histórias da década de 80, 90, ele tá buscando e reimprimindo histórias. Então vai durar? Vai. Só que não com a mesma... No cinema e na TV, não com essa avalanche de dinheiro. Sim, vai dar uma recuada, mas resistirá. Permanecerá, e eu acho até bom. Veja bem, eu sou um fã de quadrinhos e eu gosto muito do universo, até hoje leio e provavelmente vou ler durante muito tempo. Mas é bom que o cinema não se resuma a
a filmes que só fazem dinheiro se são de super-heróis. Eu fiquei felicíssimo quando eu fiquei sabendo que o Top Gun Maverick foi, acho que, o topo de bilheteria de um ano aí. Pela primeira vez em 10 anos, um filme que não era de super-heróis foi o topo das bilheterias. Foi o Top Gun Maverick, acho que foi em 2022. Acho que foi ano passado. Top Gun, Top Gun Maverick. E, pô, que da hora que não tenha sido um filme de super-herói em 10 anos. Já saturou, né? A indústria tava muito... Foi meio que focando demais, um cone. Essa é a galinha dos ovos de ouro. Então, os super-heróis é a galinha de ovos de ouro. Vamos produzir aos montes. Isso. Então, não. Deixa, tem espaço pra drama, tem espaço pra comédia, tem espaço pra fantasia, tem espaço pra outros filmes. E vou puxar a sardinha. Eu acho que o futuro dos heróis está nos jogos. É muito divertido, é muito divertido. E eu citei o Miranha da Sony lá, no Play 5, porque acho que desde o Play 4, ou antes até, a galera brigando, aquele incêndio pela direito autoral do Miranha no cinema, oh meu Deus. E a indústria de jogos que gira mais dinheiro que o cinema, de passagem, já tem um bom tempo, né? Um dos principais jogos exclusivos da Sony é o Miranha, né? O Miranha dela ninguém pode soltar, né? Porque a pessoa, todo mundo sonha em ser, não, um super-herói. Imagina se eu tivesse esses poderes, o que eu faria? E o quadrinho e o cinema não permite você tomar a decisão. Exato. O que eu faria. E o videogame permite você, se eu tivesse esse poder, o que eu faria. E ele lhe dá conclusões, lhe dá consequências. Aquilo que a gente vê nas telinhas, você tá vivendo em primeira pessoa. Então é muito legal os filmes de herói, filme do Batman, que é bom pra caramba. Filme não, jogo do Batman. O Arkham, né? A série Arkham. Sim, tem a indústria de jogos tá aproveitando, só que nunca super saturou, porque ao contrário do cinema, que rolou um monopólio, as grandes indústrias dos jogos não estão a fim de se vender tão fácil assim. Sem querer criticar a Marvel por ter se vendido pra Disney, foi uma boa, gostei, obrigado. Inclusive, a MCU me gerou bastante entretenimento. Mas os jogos, a Nintendo, a Microsoft e a Sony, eles competem num mercado global há muito tempo e a Nintendo as ações dela foi lá no pé já. Lá no pé, ela tava no Wii U, todo mundo falando, vai falir. Foram entrevistar o Miyamoto lá na época. Ele falou, faliu o quê? A gente não pediu pra ninguém comprar nossas ações. E é uma fortuna. A gente. Eles. Não, gráfico deles perdendo dinheiro pra caralho. Ele mandou não pedimos. A gente faz jogos. A gente começou vendendo cartas. Ele não vai parar porque alguém falou, ai nossa, não vou mais comprar a ação da Nintendo. Não, mano, não. A gente vai continuar fazendo os nossos jogos. Então tem uma galera que você pode oferecer grana. É muito difícil você comprar uma Nintendo, comprar uma Sony. Eles têm um orgulho por trás dessa criação. E aí não dá pra ter um monopólio de uma franquia só tão fácil no indústria de jogos hoje, né? Assim como já foi no cinema, né? Eu espero que não mude, inclusive, né? Então, tem jogos de heróis que são fundamentais, muito bons, e eles não saturam nunca, porque não tem toda hora 1 bilhão de jogos de herói. Tem os bons, sai às vezes, e é isso. Sim. Né? O cinema vai voltar pra isso, eu gostaria que voltasse pra isso. Por mim, tá bom, já assisti tudo que eu tinha pra assistir de filme de super-herói. Conforme for saindo mais agora, sem tanta pressa, agora eu tô mais seletivo. Não é todo filme de super-herói que eu vou assistir. É aquele filme que, ok, isso daí tem uma proposta diferente. Por isso que eu falei do Gun. A gente tem um viés de comparação muito forte depois do Ultimato mesmo. Você pegou um bom ponto. O filme tem que ser no mínimo um Ultimato pra segurar a nossa... Sabe, o resto tem gosto de cinzas. E tem filmes que abordam a temática de super-herói, mas... E aí eles... por exemplo, Coringa. Do é outro rolê, né? Coringa é outro. Então, mas ele não tinha nenhuma obrigação de estar vinculado com nenhum universo. E ele fez. Ele funcionava sozinho, à parte. Bom. Muito bom mesmo. E foi muito bom ver. Então, esse tipo de coisa eu quero ver. É isso, tem que sair da caixinha. Então é isso. Obrigado pela o seu conhecimento devastador por heróis, que a nossa geração não acompanhou.
Nossa, me senti super mais jovem, só que é mentira. Sobre a parte dos seus livros, que eu acho que isso é importante falar pra quem ainda não leu, quais os melhores lugares pra encontrar, além da loja Feitiço Geek, assim? Não, vai na loja Feitiço Geek. Não vai mais em nenhum outro lugar. Se tiver outro lugar, se você achar em outro lugar, não compra. Vai na Feitiço Geek. Sacanagem de tudo. Muito bom. Tem na Amazon? Tem, mas não compra lá. Vai na Feitiço Entendi. Geek. Mesmo porque o dinheiro da Amazon vai embora, da Feitiço Geek fica aqui com a gente. Exatamente, vai na Feitiço Geek. É isso, então beleza, muito bom. Então é isso, eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Você vai voltar pra falar da quebra de quarta parede no Spellcast, não no de amanhã, mas talvez no próximo. Quando vocês tiverem paciência pra me ouvir mais, é só me chamar, eu venho de boa. Não, vai dar certo, vai ter vários programas aí. O Spellcast, a gente não vai falar de pessoas, a gente vai falar de conteúdos. E sempre que beirar ali quadrinho, cinema, provavelmente eu vou montar uma mesa com você, com o Sidmar, vai ser louco demais. Opa, tranquilo. Então é isso, muito obrigado a todos. Amanhã sai Spellcast, porque eu mandei bem, eu vou conseguir soltar isso na sexta. E no sábado vai sair, porque eu tenho pra editar, tá louco, né? Se você tá me vendo aqui hoje e for sexta-feira, considere que o Vini na realidade não dormiu. E o de sábado... Não, de sábado não, porque sexta é feriado, dá pra editar tranquilo. Então é isso, muito obrigado a todos, né? Se você ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu, vou te dar um tempinho pra você fazer isso. Pronto, obrigado. Então, inclusive, clica no sininho pra saber quando vai ser mais programa. A gente tá com 8 podcasts diferentes, né? Convido você a sair da sua bolha também. Se você entra aqui só pra ver Sextou, só pra ver cultura, passeia ali pelos outros programas, vai ver os outros conteúdos, né? Vão sair parar de permitir que o algoritmo do YouTube decida o que a gente assiste ou não. A gente trata bastante conteúdo aqui da nossa região, né? Que tem coisa pra caramba, apesar das pessoas duvidarem. Então é isso, muito obrigado pela presença, Fer. Espero que você volte aqui muitas vezes. Opa, eu que agradeço. Abraço a todos. Tchau, tchau. Até isso, até mais.